R. Pro Revende. Eu destruí a vida de um golpista de romance. Este é novo e ainda está em desenvolvimento, mas já atingiu um nível explosivo. Alguns detalhes intencionalmente vagos. Contexto: sou uma mulher na casa dos 30 anos com um emprego corporativo razoavelmente bom em uma área com muito espaço para crescimento e recentemente voltei ao cenário de namoro depois de uma década. Eu sou uma garota do tipo seria nota 10 se ela perdesse 30 quilos, rosto lindo se fosse um pouco gordinha, mas nunca tive problemas para conseguir um encontro. Não estou bem, mas estou estável e tenho um pouco de dinheiro para gastar. Moro em uma grande cidade multicultural e meu ex era imigrante, então estou aberto a namorar pessoas de qualquer origem. O que aconteceu? Há algumas semanas, conheci um homem muito encantador, de um país latino-americano, apenas alguns anos mais novo que eu. Parecia muito meigo, fofinho, inteligente, voltado para a família, disponível emocionalmente, educado e com uma boa profissão em seu país e tinha muito em comum comigo. A química parecia incrível dentro e fora do quarto. Ele foi honesto ao dizer que estava no meu país com visto de turista, mas esperando ficar. Deixei claro que não seria capaz de ajudá-lo com isso, mas teríamos uma divertida aventura de verão enquanto ele estivesse aqui. Se ele conseguisse ficar ou voltar, só então consideraríamos um relacionamento real. Então a ficha caiu. Algumas semanas e 4 encontros, durante uma conversa de texto sobre meu trabalho, ele me pediu para ser sua sugar mommy. Inicialmente ri e presumi que fosse uma piada. Ele continuou pressionando e disse claramente que não. É claro que, sentindo-me insultada por isso, ataquei-o. Ele manteve isso como uma pergunta séria até eu atingir um ponto sensível com minhas reclamações sobre o quanto ele deveria se sentir envergonhado de me pedir isso. Aí ele ficou bravo e me insultou por pensar que ele estava falando sério. Nenhuma desculpa por ter me magoado. Obviamente, o que fiz em seguida foi tirar screenshots e chorar para minhas amigas mais próximas. Fiquei magoada por ter sido enganada ao pensar que ele gostava de mim e que ele achava que eu precisava pagar por um homem. Minhas amigas acenderam o estopim para o que aconteceu a seguir. Uma das minhas amigas começou a bisbilhotar mais a presença online dele, e juntas encontramos cerca de 6 contas diferentes no Instagram que eram dele, usando variações diferentes do nome dele e fotos diferentes, todas postadas em lotes. No Facebook, há um padrão semelhante. Todas muito suspeitas e com jeito de golpes. Ele foi burro o suficiente em um de seus perfis para seguir e marcar o empregador para quem estava trabalhando ilegalmente com o visto de turista no meu país. Então, entrei em contato com outra amiga próxima que trabalha em uma agência local de fiscalização que lida com imigração. Ela procurou o arquivo dele e descobriu que ele tinha uma esposa e uma filha em casa. Depois disso, dei carta branca. A amiga que me ajudou a investigar online criou vários grupos de chat em várias plataformas com todos os membros da família dele, imediatos e estendidos, e amigos. Ela compartilhou todas as capturas de tela, além de um desabafo sobre o quanto era vergonhoso. Conforme ele a bloqueava, ela adicionava mais pessoas. Encontrei o número de telefone da irmã dele e ela também mandou mensagens lá. Todo mundo que ele conhece, incluindo a esposa, sabe que ele está sendo infiel e tentando se aproveitar das mulheres. 30 minutos após o início do bombardeio online, recebi uma mensagem rude dele sobre como eu deveria ser inteligente o suficiente para saber que ele estava brincando e que não precisava se vender. Eu não respondi. Próximo passo. Formulário online de denúncia de imigração com todas as informações que encontramos. Informações do trabalho, nome e endereço do empregador, endereço residencial, nome completo, data de nascimento, fotos, capturas de tela admitindo o trabalho. Geralmente, essas denúncias levam meses para serem revisadas, se forem revisadas, mas passei o número do processo para minha amiga na aplicação da lei. 2 dias depois, agentes da polícia foram até a casa dele. Eles o encontraram com um número de telefone que foi emitido para um residente local. Todos os colegas de quarto dele também tinham números emitidos para a mesma pessoa, uma ligação direta com o empregador. Ele recebeu um aviso por tentar me golpear, uma ordem de não contato e uma marca em seu arquivo de imigração que, com base em seu país de origem, provavelmente significa que ele nunca poderá voltar, além de um aviso rigoroso para não trabalhar sem autorização. Seus colegas de quarto também receberam avisos. O empregador dele foi visitado em seguida. Eles encontraram provas significativas de que o estavam empregando ilegalmente, bem como várias outras pessoas.
A investigação deles ainda está em andamento, mas até agora eles provavelmente receberão dezenas de milhares de multas ou possíveis penas de prisão. O cara não está sendo deportado porque o governo teria que pagar por isso e os processos demoram mais do que o tempo restante de visto dele, mas agora ele passou de um arquivo marcado para uma proibição de reentrada de vários anos em meu país. Se ele me incomodar novamente, ele será deportado também. Espero que ele aproveite para voltar para a esposa irritada e o ridículo de todos que ele conhece. Até nunca mais. Editar. Os comentários sobre minha aparência são uma forma irônica de descrever como ele pode ter me visto e falam mais sobre sua falha em selecionar o perfil de vítima correto. Não é tão profundo e eu realmente não me importo muito com minha aparência. Relaxem um pouco, pessoal. Agora também está em alta a vingança nuclear. A vingança da vovó. Ok, então um aviso no celular, escrevendo com pressa, a história me foi contada pelos meus avós, então pode estar exagerada, blá blá, vamos à história. Eu imediatamente preciso escrever isso porque é a coisa mais incrível que já ouvi. Eu estava visitando minha avó e meu avô para comemorar um monte de aniversários de verão juntos, mas quando cheguei à casa deles, o terreno à direita estava completamente vazio. Como sem nenhuma pedra, sem base, sem entulho, apenas grama um pouco alta. Grama onde costumava haver uma casa. Depois dos cumprimentos e da festa começar, eu absolutamente precisava saber o que aconteceu, então fui perguntar aos meus avós, e minha nossa, eu não estava esperando a montanha-russa de história que eles me contaram. Há alguns anos, meus avós tinham alguns vizinhos muito desagradáveis. Barulhentos a todas as horas, lixo no quintal, discutindo com outras pessoas na rua, apenas aborrecimentos absolutos. Era um marido e uma esposa, e o filho adulto deles que vinha e ia irregularmente. A esposa entrava em discussões com qualquer um sobre qualquer coisa, e o marido intimidava fisicamente as pessoas que se defendiam. Eles não tinham certeza qual era exatamente a situação com o filho, mas não podia ser nada bom, já que era bem conhecido que ele tinha estado na cadeia do condado mais do que algumas vezes. A casa aparentemente refletia os inquilinos, pois parecia horrível. Estava inclinada e deteriorada, vigas soltas e tinta descascando, mas nunca foi feito nada a respeito devido ao cara que alugava o lugar ser um proprietário negligente. Voltaremos a ele mais tarde. Tudo chegou a um ponto de ruptura uma noite quando meus avós voltaram para casa e encontraram a porta dos fundos arrombada e algumas guitarras do meu avô desaparecidas. Agora, meu avô adora música e canta e toca desde sempre, então é seguro dizer que essas guitarras não são apenas muito memoráveis para ele, mas também muito caras. Eles, é claro, foram à polícia e depois de algumas investigações descobriram que as guitarras haviam sido vendidas em uma casa de penhores ou algum lugar assim pelo filho. Infelizmente, eles não puderam recuperar as guitarras, mas acredito que meus avós foram compensados adequadamente, já que as guitarras estavam seguradas. Hoje aprendi que guitarras têm seguro. Dado quão caras eram as guitarras, o roubo foi definitivamente um crime grave e o filho, mais uma vez, acabou na prisão. Depois disso, os vizinhos começaram a assediar meus avós através da cerca ou na varanda, o que tornava difícil para eles sequer sentarem do lado de fora. Eles o chamavam de nomes feios, jogavam lixo por cima da cerca e o marido ainda tentava ser agressivo. Agora, embora meu avô seja um cara muito tranquilo e calmo, minha avó não leva desaforo de ninguém, especialmente não de babacas como esses. Então o que ela fez? Ela conseguiu que a casa fosse condenada. Foi fácil para ela fazer isso, na verdade. Ela ligou para as autoridades locais, advogado-geral? Gerente de propriedade? Eu não sei, e eles vieram e fizeram uma inspeção, embora estivesse claro pelo lado de fora da casa que ela não tinha sido devidamente mantida por muito tempo. Uma ligação levou a mais ligações, e a propriedade foi considerada inadequada para morar, o que obrigou os vizinhos rudes a se mudarem. Não sei o que aconteceu com eles ou para onde foram, mas supostamente eles foram colocados em um hotel próximo pelo proprietário negligente até que a casa pudesse ser consertada, ou prenúncio. Agora entra o proprietário negligente. Claro que os inquilinos dele disseram a ele quem havia denunciado a casa, então é claro que ele estava chateado com meus avós. Em vez de consertar a casa, ele fica agressivo no primeiro dia que está lá, gritando com meus avós sobre como eles são idiotas por denunciá-lo e como eles lhe custaram muito dinheiro e que ele vai processá-los e por aí vai. Chega ao ponto em que os vizinhos do outro lado da rua chamaram a polícia local para desarmar a situação, o que eles fizeram.
Algumas semanas passaram e minha avó não vê o proprietário negligente ou ninguém por perto para consertar a casa. Não sendo alguém que deixa as coisas irem facilmente, minha avó começa a fazer chamadas frequentes para diversos serviços, denunciando a casa e sua falta de progresso. A cada vez, o caminhão do proprietário negligente aparecia por um dia e depois saía sem mudar nada. Meu avô disse que ele bloqueava a entrada da garagem deles, mas como eles ficam em casa a maior parte do tempo, não era um problema importante. Minha avó discordou. Finalmente, minha avó reclamou o suficiente para que os oficiais viessem e condenassem a casa para demolição. Isso teve dois efeitos principais. Primeiro, os vizinhos rudes agora estavam praticamente sem casa, já que assim que eles e o proprietário negligente ficaram sem dinheiro para pagar o hotel, eles ficariam sem ter onde morar. Segundo, o proprietário negligente ainda tinha que pagar uma tonelada de multas pelo estado da casa. O resto é mais culpa dele do que das ações da minha avó, mas ele se recusaria a pagar e a comparecer ao tribunal, levando a um mandado de prisão contra ele. Há alguns meses, as equipes de demolição vieram e derrubaram o local, deixando o terreno perfeitamente vazio. Eles até removeram a entrada da garagem, então agora parece uma extensão do quintal lateral. Meus avós não tinham certeza do estado final dos vizinhos e do proprietário negligente, mas minha avó parecia muito satisfeita consigo mesma ao terminar a história. Eu a amo tanto. Minha mãe acha que tem direito a uma das minhas propriedades, haha. Eu não vejo minha mãe desde os 16 anos, estávamos no tribunal. Portanto, há 19 anos, não tenho tido nenhum contato com a mãe. Ela contratou um detetive particular para me encontrar e eu ainda me recuso a falar com ela. Eu até fiz com que meu advogado enviasse uma carta formal de não contato e ameaçasse com uma ordem de restrição. Ela me enviou este e-mail através do meu e-mail de trabalho. Eu encurtei, mas basicamente dizia: para, meu nome, aqui é. Nome dela, sua mãe. Eu pensei que você já teria amadurecido agora e viesse pedir desculpas a mim e ao seu pai pelo que você nos fez passar. Por sua causa, seu pai perdeu a carreira de professor e tivemos que vender nossa casa. No entanto, chegou ao meu conhecimento que você possui algumas propriedades na área, minha área, então é justo que você nos dê uma delas como um pedido de desculpas. Uma das minhas propriedades mais caras, seria uma boa opção para nós. Assim que você entregar as chaves da propriedade, finalmente poderemos começar a nos curar e superar esse mal-entendido que você exagerou. Espero que você tome a decisão certa. Nome dela. Eu simplesmente não consigo parar de rir disso. Tipo, não, eu não vou te dar nada. Isso é apenas mais uma prova para me ajudar a conseguir uma ordem de restrição contra ela. Pequena atualização: minha mãe acha que tem direito a uma de minhas propriedades. Gostaria primeiramente de agradecer a todos pelos abraços, votos de boa sorte e recompensa. Eu realmente não acreditei que muitos de vocês viriam minha postagem, muito menos deixariam comentários. Não vou mentir, todos vocês me deram um impulso no ego. Em segundo lugar, estou em um lugar muito bom na minha vida. O que aconteceu comigo foi há mais de 20 anos, embora provavelmente nunca supere isso, estou feliz. Agora vamos para a atualização. Adivinha quem está no Reddit e viu minha postagem? Recebi outro e-mail dela exigindo um pedido de desculpas por fazê-la ficar mal nas redes sociais. Ela agora nos deu um prazo para entregar as chaves da minha casa. Esqueci de contar a todos vocês que o imóvel mais caro que possuo é a casa da minha família. Aquela que meu marido e meus enteados vivem, mas ela está disposta a se comprometer em ficar com o apartamento que comprei para minha tia. Ah, e eu deveria deixar minha irmã mais nova, que eu nunca conheci, usar meu apartamento de 2 quartos de graça. Quero dizer, depois de ler minha postagem e ver mais de 600 comentários sobre o quão louca e cheia de direitos ela é, e ainda acha que está certa. Enviar-me um e-mail no meu e-mail de trabalho e deixar comentários falsos online, ela deixou 2, com seu nome verdadeiro me deu outra evidência dessa ordem de restrição, então acho que deveria agradecê-la por tornar isso tão fácil para mim. Então é tudo que eu acho. Observação: meu pai me colocou no hospital quando descobriu que sou gay, e minha mãe queria que eu mentisse para a polícia e dissesse que foi um acidente. Atualização 2: minha mãe acha que tem direito a uma de minhas propriedades. Ela foi presa. Tenho 3 propriedades, a primeira propriedade que comprei e agora alugo, a segunda casa, a casa grande perto da água, também conhecida como minha casa para sempre, e a terceira casa, o apartamento que comprei para minha tia-mãe depois que meu tio-pai morreu.
As propriedades 2 e 3 não eram minhas maiores preocupações porque minha mãe seria apenas uma família chata, mas, uma está alugada para um lindo casal e eles não merecem ser arrastados para isso. Você consegue adivinhar qual ela apareceu também? Ela apareceu e tentou despejar meus grandes inquilinos com aviso de despejo falso. Ela disse às meninas que era minha mãe e que eu dei autoridade para despejar, porém já dei um aviso para as meninas sobre minha mãe e se ela tentasse chamar primeiro a polícia e depois a mim, elas fizeram exatamente como eu disse. Quando cheguei lá, minha mãe estava tentando convencer a polícia de que eu dei autoridade para despejá-las, e eu estava mentindo para eles para colocá-la em apuros por causa de uma discussão que tivemos, mas, para alguém que supostamente contratou um detetive particular para me encontrar, ela colocou o nome errado nos formulários. Ela não sabia que eu usava o sobrenome do meu marido. Então ela foi presa e eu tenho uma ordem de restrição temporária contra ela e ela não deve se aproximar de mim ou de qualquer uma das minhas propriedades. Quanto ao meu pai, eu disse à minha irmã que se ela conseguisse o número do terapeuta do meu pai, eu o daria ao meu terapeuta para que eles pudessem discutir mais sobre a possibilidade de talvez ter uma conversa com ele, mas apenas quando meu terapeuta e eu acreditarmos que estou pronto. Achei que meu pai iria brigar comigo e exigir que eu o visse, mas ele não concordou com tudo e disse à minha irmã que entenderia se eu nunca me sentisse pronto para vir. Em uma nota mais leve, meus métodos de lidar com o estresse, construindo ou consertando coisas, então converti minha antiga garagem em uma sala de jogos D&D, para o aniversário do meu marido, e consegui um final feliz, se é que você me entende. É isso, atualizarei se algo mais acontecer. Muito obrigado por assistir, deixe seu comentário e lembre-se de se inscrever no canal para assistir novos vídeos.